Eu estou aqui com a Marcela Trujillo, ela é da empresa Sun King. É uma empresa importante porque ela funciona como intermediária entre as produtoras indie independentes e os clientes, o público-alvo que querem adquirir produtos dessas empresas que, na verdade, são verdadeiros heróis, né? Porque dentro de um mercado dominado pelos grandes, aí o empresário, o pequeno empreendedor, obviamente nasce pequeno e quer competir com eles e buscar o espaço, a gente pode dizer que são heróis, né? Então, fala um pouco do teu trabalho e fala um pouco como é que você contribui para esse mercado tão importante. Bom, explicando então exatamente como é que funciona, a Sun King, que é uma startup de origem gaúcha, né? Desde 2015 vem desenvolvendo uma plataforma voltada para distribuição digital de jogos indies brasileiros e latino-americanos, né? Obviamente a gente já tinha estruturado a proposta desde 2013 para trabalhar, tentar polir a ideia, ver se ela tinha validade em si no mercado, e veio pela uma necessidade que a gente viu mais crescente de representatividade do setor, né? Eram muitas desenvolvedoras indies surgindo, com jogos ainda precisando de maior polimento, de maior qualidade no desenvolvimento em si, e querendo já o reconhecimento do público para conseguir ter um retorno nas vendas e ter, né, uma maneira de continuar insistindo no mercado e desenvolvendo outros jogos. Então, a Sun King em si, ela surge para dar representatividade e visibilidade para esse setor de desenvolvimento de jogos, que, como tu mesmo disse, relacionado com outras desenvolvedoras grandes que já têm presença, é uma disputa entre gigantes, né? A gente tem como a gente vai conseguir disputar com esse mercado imenso? É só através da representatividade e união desse setor. Então, por isso que nós, pela plataforma em si, queremos unir todo esse desenvolvimento nacional e também latino, e com isso propiciar um maior desenvolvimento a longo prazo para esse setor que muitas vezes não tem nem 3 a 2 anos de sobrevivência de uma empresa por conta própria, né? Então elas precisam trabalhar mais de forma conjunta. Ou seja, vocês são alternativa. Exato. Uma alternativa para quem está procurando uma possibilidade de ter acesso ao público, né? Porque o evento em si, como aqui a BGS, ela dá essa possibilidade de interação, de ganhar o feedback, que muitas vezes não ocorre, né? As empresas elas ficam restritas ao local de desenvolvimento, não tem noção se esse produto vai ser ou não viável no mercado. Então é a oportunidade no evento em si delas terem essa noção se o produto delas que elas estão desenvolvendo vai ser válido e as pessoas vão ter vontade de comprá-lo, né? Então a Sun King ela dá esse acesso pós, né? Quando ele já tiver essa noção maior dessa possibilidade de vender, de contar com a gente para fazer todo esse método de distribuição. Bacana, Marcela. E assim, vocês como distribuidora devem ter um conhecimento do que está passando no mercado, né? Então, como é que você enxerga a tendência do que está acontecendo hoje, assim? Para onde é que você acha que o mercado está caminhando? Para que tipo de produção? Para que tipo de game? Bom, em relação ao tipo de game, é sempre muito variado, né? Depende muito, como se trata de um desenvolvimento indie, ainda mais dentro da indústria criativa em si, cada desenvolvedora estabelece um perfil próprio, né? De acordo com o nicho de mercado que elas querem atuar, né? Então, se é um jogo de estilo de tiro, que se chama de FPS, é um jogo que vai atrair tal nicho de público, mais homem do que mulher. Então depende muito da qualidade do desenvolvimento, né, obviamente, para poder atingir uma maior escala de mercado, mas também do tipo específico de jogo, né? Então tem jogos que são mais infantis, que atraem obviamente um público de 5 a 12 anos de idade, né? São crianças que gostam já desde a infância de ficar interagindo, são jogos mais simples, mas sempre muito mais coloridos, mais atrativos. Outros jogos mais sérios, até simuladores que tem aqui no evento mesmo, de helicópteros, que tem uma tendência maior de atingir um mercado mais velho, ou seja, de pessoas de cerca de 25 a 32 anos de idade, por aí. Então vai depender muito do tipo específico de jogo que o desenvolvedor está se propondo a fazer, né? E ter noção de que esse mercado pode ser grande ou pode ser pequeno, né? Vai depender em si do estudo que ele faz do mercado e do interesse dele de trabalhar naquele projeto, né? Bacana. Eu tô aqui desde o primeiro dia, né? E sempre chego cedo.
tá? Eu estava agora conversando lá com o pessoal da indústria indie, das produtoras indie, e fiquei impressionado assim. A gente tem uma empresa lá de Manaus. Porque praticamente o que nós vemos aqui são empresas de Rio e São Paulo. Agora, quando eu vejo uma empresa de Manaus, isso tem um sabor especial, porque, digamos assim, não é um polo comercial do país, né? E existem heróis lá em Manaus também, não é isso? Pessoas que estão acreditando numa região que economicamente não tem destaque no país, e estão aqui no BGS. Exato. Que no Brasil é a referência de encontro gamer, né? Dentro do nosso país. Então, assim, eu fiquei pensando, que tipo de conselho você poderia dar para quem está começando agora a montar a própria produtora? Legal. Bom, já inserindo um pouco mais sobre como a gente vem trabalhando com as empresas daqui que já estão em mercados como o Sul e Sudeste, que já tem mais estrutura para trabalhar com o desenvolvimento de jogos, muitas delas procuram formalizar associações. Por quê? Porque isso provém mais troca de experiências, e é isso que falta para muitas desenvolvedoras, né? A falta de experiência delas acaba fazendo com que elas cometam muitos erros, e isso aumente a possibilidade até de desistência de seguir com o negócio. Então, é claro que é uma indicação já mais a longo prazo, mas é uma coisa que a gente sempre fala para qualquer mercado que esteja começando a surgir, até na região do Belo Horizonte também isso tem surgido agora com mais força, um desenvolvimento muito de qualidade, né, que está vindo mais até em função de que está abrindo curso de jogos na região. Então, a indicação que eu dou sempre é procurem se juntar, se formalizar, até como associação. Então, né, se juntando entre empresas diferentes, trocar experiência, não tenham medo de falar do seu projeto para outros, porque tem muita aquela questão da rivalidade, acham que vão roubar a ideia, não acontece isso, a gente precisa da união, né? E a associação, ela traz mais representatividade para a região onde eles estão, né? Isso facilita até a comunicação com esses outros locais. A gente tem dificuldade, eu, principalmente que sou lá do Sul, dificuldade de conversar com o pessoal que é do Nordeste, do Norte do país. Então, isso facilitaria muito o acesso e o entendimento do que precisa aquela região, né? O que eu sempre digo, não adianta trabalhar com o Brasil como um todo, se trabalha com regiões do país. Para cada tipo de região existe um tipo diferente de desenvolvedora, né? Cada uma está passando uma necessidade muito específica. Lá no Sul a gente já tá um pouco mais avançado no nível de relação entre o governo, então a gente consegue angariar mais apoio, mas no Nordeste, Norte estão recém começando e não tem esse tipo de coisa. Então a gente tenta fazer com a troca de experiências, indicar para eles qual o melhor caminho para conseguir apoio do governo, o que é preciso, né? Como dar os primeiros passos, como se manter como empresa. Então tudo isso acontece com esse contato, né? Com essa troca de experiências. Não ter medo até de vir em eventos, se não for para ter uma stand, de vir aqui estar presente e conversar com as outras desenvolvedoras, né? Ver o que elas têm para dizer, como é que elas começaram. Então isso é muito importante, mais do que qualquer outro início em si, né? De querer iniciar com o seu próprio negócio sem ter contato, procurar o apoio das outras desenvolvedoras para ver o que elas têm a dizer a respeito. E aí sim ganhar um feedback bom para começar o próprio negócio com mais força. Bacana. Em Fortaleza a gente faz o Encontro Gamer, né? Pela União Cearense de Games. E assim, eu não precisaria dizer assim, não precisa ter a grandeza de um BGS, mas como é que um encontro desse pode contribuir com a indústria indie? Como eu disse, né? Está muito ligado com a parte mesmo de contato e intercâmbio entre cada uma dessas empresas aqui, né? Como eu vim até, como eu disse, representando não só a Soul King, também representando a associação lá do Sul, que é a AD Jogos, que eu trabalho também como diretora financeira. Eu sei bem como é que é essa necessidade das empresas de terem contato, de serem reconhecidas pelo restante do Brasil, né, na questão do desenvolvimento. Por quê? Porque muitas delas aqui mesmo conseguem apoio para fazer projetos conjuntos, né, de continuar um jogo que está com dificuldade de ter um programador ou um ilustrador. Por aqui elas conseguem ter alguém disposto a continuar o projeto e fazer uma coisa quase que conjunta, né? Eu te ajudo nisso, você me ajuda nisso, né? E isso só acontece com um contato, né? Gera essa maior confraternização entre as empresas que saem daqui, vão para esses encontros, batem um papo, cada uma fala quais são as suas dificuldades, até para que eles não se sintam tão sozinhos, né? Que muitas vezes eles se acham que eles passam por uma dificuldade que ninguém mais entende, mas não, todo mundo também tá com essa mesma realidade. E é por isso que é tão importante a união entre eles, né? E por isso mesmo que eu coloco a questão da plataforma em si, porque além de dar representatividade, une esse desenvolvimento indie numa só plataforma.
Bacana, eu falei agora com a Marcela Trujillo, acertei teu nome. Da Sun King, tá certo? É isso aí, um abraço. Até mais, gente. Obrigado.